Obrigado pela sua disponibilidade. Começava por fazer 3 questões. A primeira é o seu nome completo, por favor. Bill Williams. É natural de? Cork, Irlanda. É a segunda cidade da Irlanda. A sua data de nascimento? 20 de maio de 47. Quais eram os seus temas preferidos de eleição quando era jovem de ensino secundário? E que depois foram importantes para a sua escolha futura do seu curso? Ciências, química especificamente, e depois, sim, quando terminei o secundário, depois, fui trabalhar numa fábrica a fazer controle de qualidade e tirar cursos à noite, curso pós-laboral, curso técnico, e depois fui à Universidade de Cork, a University College Cork, onde tirei mestrado em Química. Mas a sua licenciatura de base é? Química também. Em Química também. Ou seja, quer a licenciatura, quer o mestrado, ambos em Química. Exatamente. Porquê esse interesse em relação à Química? Bom, já leva muitos anos, mas acho que tinha a ver com um professor no secundário que de facto conseguiu captar o nosso interesse para a Química. Quando é que se dá o seu encontro com o Instituto Politécnico? Foi em 99. Eu comecei como professor de inglês, portanto, o meu percurso original, quando terminei o mestrado, fui trabalhar na Etiópia, a dar aulas de Química. Depois voltei à University College Cork e tirei uma pós-graduação durante o ano em Educação. Depois trabalhei na Inglaterra no ensino secundário, a dar aulas de Química. Depois fui trabalhar em Moçambique, a dar Química também, num Instituto Agrário. E depois, em 89, vim cá para Portugal e trabalhei no sector particular. Fiz uma formação para ser professor de inglês e mais tarde abri uma empresa mesmo, Instituto do Inglês. E porquê Portugal? Porque, bom, esta história é também um pouco longa, mas basicamente eu tenho trabalhado na África, mas na Etiópia e Quênia, onde o idioma do ensino é inglês. Entretanto, nos anos 80, estava com ideias de voltar a trabalhar na África e optei por Moçambique, porque naquela altura havia muito falta de professores em Moçambique, era uma altura complicada lá. Só que em Moçambique o idioma era português. Portanto, tive que aprender português e em 86 vim cá. Tive 2 meses num curso intensivo em Lisboa. E uma coisa interessante que eu aprendi na escola que eu era uma pessoa das ciências e que não tinha capacidade nem jeito para línguas. E eu sempre aceitei isto. Então, andei na minha carreira, na área das ciências, e de repente estava numa situação onde que tinha que aprender uma língua. E, bom, quando a pessoa está na situação, sabendo que daqui a 8 semanas eu vou estar num laboratório, numa sala de aula, em frente de alunos que não falam inglês, portanto, dá, digamos, um incentivo muito grande nessas 8 semanas a aprender a língua. Portanto, naquela altura, eu acabei por perceber que gostei de aprender línguas, tinha jeito para línguas e até tinha interesse em ser professor de línguas, porque já era professor de Química durante 16, 18 anos. Pronto, foi um pouco nesse sentido que depois do meu contrato em Moçambique terminar, eu pensei, tenho que começar de novo, uma nova carreira, digamos, na Europa. E foi surpreendente para si essa descoberta? Foi, claro. Sim, porque era tipo, não é? Uma pessoa que tem a cabeça mais ou menos formatada de ciências, depois
perceber, bom, essa questão de aprender línguas. Bom, e uma das coisas que eu gostei, de facto, era, na sala de aula de línguas, pela sua natureza, há muita interação entre alunos. Ou seja, é um contexto muito mais social do que numa aula de química, por exemplo. Pronto, esse desafio, de facto, de ensinar línguas parecia-me interessante, nessa fase da minha carreira. E decidi vir cá a Portugal, então, há um outro fator também, que, entretanto, a minha companheira também é portuguesa. E era mais fácil para mim adaptar à vida aqui do que para ela, por exemplo, adaptar-se ao clima de Irlanda. E pronto, chegamos a essa conclusão, a viver aqui em Portugal e não em Inglaterra, não em Irlanda. Voltamos então ao seu encontro com o Instituto Politécnico. Exato. Por onde é que começou? Eu, na altura, era diretor de um Instituto de Línguas particular em Setúbal e fui chamado para dar aulas de inglês na Escola de Ciências Empresariais. Isto foi em 99. E assim foi o meu primeiro contacto. Pouco tempo depois eu soube que ia abrir a nova escola de tecnologia aqui no Barreiro, e como eu vivia no Barreiro e vivo no Barreiro, também isto era interessante para mim e comecei a dar aulas de inglês logo no primeiro ano da escola, nas antigas instalações. Quanto tempo é que esteve a lecionar nesta escola? Desde o dia que a escola abriu até aposentei-me há 2 anos. Nesse período em que esteve no Instituto Politécnico e, em particular, nesta escola, que funções é que desempenhou? No início, eu era responsável para as aulas de línguas inglês e também orientar as aulas de português que havia aqui na altura. Mais tarde, tirei doutoramento em Gestão da Engenharia do Técnico e depois de terminar o doutoramento também dei aulas de empreendedorismo e de gestão industrial na escola. O percurso foi mais ou menos isso, inglês e depois gestão industrial, etc. O que é que tira de mais significativo da experiência enquanto docente? Bom, são muitos anos, não é? São 18 anos, penso eu, mas provavelmente para mim e para os outros docentes que estavam aqui desde o início, o primeiro grupo de estudantes que tivemos, de facto, acho que foi muito marcante para toda a gente, ou seja, para os docentes e para os alunos, porque era um grupo relativamente pequeno, começou no primeiro ano, e depois segundo, terceiro ano, etc. E havia um espírito de equipa assim muito forte. Esse foi um episódio marcante. Tem mais algum episódio que queira partilhar connosco? Eu lembro-me quando eu coloquei a questão, na altura, o diretor, ele disse, bom, Bill, se o Bill achar este é bom, avance. E tem todo o nosso apoio. Portanto, fiquei impressionado com essa atitude de abertura, que é uma coisa que a partir não tinha grande retorno propriamente para a escola, mas essa visão faz parte da história da escola e, no meu caso, o apoio que eu tive da escola e do IPS foi importante em desenvolver o meu currículo até o ponto que, por exemplo, hoje em dia faz parte da direção da Sociedade Portuguesa de Educação e Engenharia e acabo por representar o Portugal em vários fóruns internacionais, no Brasil, nos Estados Unidos, Austrália, Malásia. Estas atividades que eu tenho hoje, onde de facto tenho um certo orgulho que estou a representar Portugal nesses contextos internacionais e que eu sinto que cheguei a este ponto agora de ter algum reconhecimento a nível europeu, a nível internacional, que é fruto do apoio que sempre tive da parte da escola aqui e de facto do IPS também.
Ou seja, quando eu tinha iniciativas ou propostas ou convites, sempre tive apoio. Estou a lembrar, há 7 ou 8 anos atrás, quando havia aquela iniciativa do IPS para apoiar os docentes em tirar doutoramentos. Eu, nessa altura, tinha bastante trabalho publicado e comecei a pensar, bom, já que tenho muita investigação feita, faria sentido tirar um doutoramento. E o IPS tinha essa proposta de ProDep, etc., de apoiar um grande grupo de docentes. Eu tinha, se calhar, 63, 64 anos naquela altura e pensava, bom, eu não sei se o IPS vai estar aberto a apoiar um docente que está nessa fase da carreira, não é? Mas realmente tive sempre apoio e fiz parte daquele lote, daquela coorte de colegas que tiramos doutoramentos nessa altura. O que foi muito bom para todos. Sim, sim. Claramente. Yeah. Sim, mas, ou seja, era natural o IPS ter mais, se calhar, vontade de apoiar docentes mais novos, não é? Que tinham mais carreira à sua frente, mas no meu caso também nunca, nem o Presidente, nem o IPS em si, fez questão de me apoiar para tirar o doutoramento no técnico na altura. E ficou naturalmente satisfeito com esse apoio? Claro. Naturalmente. Sim. Uhum. Por fim, deixe-me perguntar-lhe qual é o conceito, a visão que tem hoje sobre aquilo que é o Instituto Politécnico de Setúbal? Bom, ultimamente, como membro da direção da SPE, da Sociedade Portuguesa de Educação e Engenharia, uma parte da minha função é visitar as várias escolas de engenharia aqui ao nível nacional. Eu tenho a percepção clara que o IPS tem uma imagem dentro do mundo dos politécnicos e dentro do mundo das universidades, de uma instituição que realmente está a fazer coisas interessantes, que é dinâmica, que está a ter algum protagonismo interessante no nível nacional. Eu sempre senti que o IPS tinha esse potencial, mas nem toda a gente sempre tem a mesma visão e a imagem e o protagonismo do IPS no panorama nacional é bastante positivo e bastante interessante. Muito bem, Sr. Professor. Muito obrigado. Ok, obrigado. Yeah.